tem uma lei, uma norma que é oficial dos países. Na verdade, são protocolos, são programas que são de propriedade ou de organismos de certificação ou de associações. Eles são baseados no mesmo princípio, mas eles têm características diferentes, algumas exigências diferentes. Então, nós vamos falar especificamente do programa da EcoCert, que se chama Fair for Life. Eu vou tratar de alguns pontos chaves, algumas características especiais, e por último, eu vou dar uma pincelada no processo de certificação. Próximo, Daniel, por favor. A história do comércio justo como a gente entende hoje, começa depois da Segunda Guerra Mundial, e são algumas ações, iniciativas que vão pipocar na Europa e nos Estados Unidos a partir da década de 50. Na verdade, alguns grupos, alguns consumidores dos países que são chamados países desenvolvidos, percebem que muitos dos produtos que eles consomem provém de países considerados pobres ou em desenvolvimento, e percebem que tem uma diferença muito grande nas condições de vida, nas condições de trabalho, acesso à saúde, educação, moradia, desses grupos produtores e das suas próprias condições de vida. Também percebem que tem, para que esses pequenos produtores, ou produtores não tão pequenos, mas desses países mais pobres, para que eles tenham acesso ao mercado consumidor, eles dependem de muitos intermediários. Então, nesse primeiro momento, são ações pontuais, assistencialistas, baseadas em filantropia que acontecem. Mas isso gera uma discussão. E os participantes dos mercados, essas ações vão promovendo grandes discussões até que em 68, numa reunião das Nações Unidas sobre comércio na Índia, se apresenta esse conceito de que a ajuda, o apoio deve vir através do comércio, de um comércio ético, respeitoso, transparente, e não uma ajuda pontual. Isso é muito importante porque muda a posição dos participantes dessa cadeia. Quando você tem ajuda pontual, ajuda depende de quem quer dar ajuda, de quem está doando. E quando você muda para a versão comércio, relação comercial, as partes têm responsabilidades, as duas partes ou mais partes que estejam envolvidas, e todos devem se beneficiar. Além do que é uma atividade que deve ser de longo prazo e não pontual. A partir disso, a gente começa a ter desenvolvimento de redes, que, através do comércio direto, a compra direta entre o ponto de venda, que seriam as lojas na Europa, nos Estados Unidos, e o produtor, você garante que aquele produtor está recebendo um rendimento, um pagamento adequado ao seu produto. Essas lojas, elas ainda existem na Europa e nos Estados Unidos, e é comum, quando você compra um produto nessas lojas, está identificado de que grupo ele provém, quem é o grupo produtor, o país, e também, desculpa, Daniel, mas teve algum problema que aumentou demais o tamanho da tela, não sei se para todo mundo ou só para mim, o slide não está inteiro. Mas, enfim, vou continuar conversando. Essas lojas, então, você tem qual é a procedência, de onde vem aquele produto. E também é muito comum, obrigada, Daniel, é muito comum você ter o valor monetário que é pago para aquele grupo. Então, o produto custa 15 euros, 20 dólares, não sei, e disso X, ou 5 euros, 10 dólares, são pagos especificamente para o grupo. Porém, também a gente teve uma necessidade de ter selos para que, principalmente no primeiro momento, produtos alimentícios e também cosméticos, o consumidor pudesse comprar isso no seu ponto de venda, de compra normal, no supermercado, no mercado, enfim. E são quando os selos aparecem. O primeiro selo é o Max Havelaar. Os organismos de certificação passaram a desenvolver programas a partir do ano 2000
E, finalmente, no ano de 2018, a gente tem a publicação da Carta do Comércio Justo. Próximo, Daniel, por favor. A Carta é uma visão do comércio justo, baseada nessa definição de comércio justo que foi publicada em 2001 e que declara que é através do comércio, através de uma parceria comercial equilibrada, transparente, que nós vamos buscar a equidade no comércio internacional e alcançar o desenvolvimento sustentável. É importante falar dessa carta, porque é o que rege as várias certificações de comércio justo, e é onde é baseada, ela mostra os princípios que a gente usa nos vários programas. Um deles é o programa Fair for Life. Próximo, Daniel. Daniel? Agora, assim, eu vou, a partir de agora, concentrar minha palestra no que é o Fair for Life. Podemos ir para o próximo, Daniel? Esse slide eu gosto de mostrar para apresentar o nosso programa, para mostrar que ele é fruto, na verdade, da fusão de dois referenciais, que era um referencial do programa DECOCERT, que foi lançado em 2007, e que sempre foi muito forte na França e nos países de língua francesa, e o referencial que levava o nome Fair for Life, que foi lançado pela IMO em 2006, e que era mais forte na Europa e nos países de língua alemã. Eles são baseados nos mesmos princípios, e em 2014, quando teve a fusão da EcoCert com a IMO, a gente passou a trabalhar numa revisão dessas duas normas, levando em consideração a experiência desses dois programas, e também foi feita uma consulta aos nossos operadores, que já eram certificados, tanto da IMO como da EcoCert, e também a outros atores desse movimento, associações de consumidores, a outras instituições. Dessa consulta toda, chegamos no programa Fair for Life, que foi lançado em 2017. O programa Fair for Life, que foi lançado em 2017, ele é formado, na verdade, por duas normas. Uma norma que é For Life e outra que é Fair for Life. São duas normas independentes. Elas compartilham uma série de valores, a questão de respeito aos direitos humanos, respeito aos ecossistemas, práticas sustentáveis, ao fomento do desenvolvimento sustentável local. Esses três princípios regem ao redor de 70% das duas normas. O Fair for Life é uma norma de responsabilidade corporativa e é uma certificação, quando concedido o certificado, à empresa. Ela vai se basear nas práticas éticas da corporação, da empresa. O Fair for Life, por sua vez, é uma certificação específica de comércio justo que tem algumas características importantes, como o pagamento do prêmio, as relações comerciais e a cadeia toda que deve ser certificada, e ela é um certificado, uma certificação concedida a produto. Então, algumas empresas, alguns grupos produtores solicitam as duas certificações, a de responsabilidade corporativa, que é da empresa, e também a dos seus produtos, que é do comércio justo. Eu vou falar a partir de agora apenas do Fair for Life, que é a certificação de comércio justo. Próximo, Daniel, por favor. Dentro dessa nossa visão de comércio, a EcoCert, o Fair for Life, adotou uma visão de que todas as relações comerciais, todas as transações comerciais devem ser realizadas de forma ética, justa, respeitosa, transparente. Então, nesse sentido, o nosso programa, ele se aplica a qualquer tipo de transação. Você pode certificar uma operação de produção, um grupo de produção, uma associação, uma cooperativa, mas também uma empresa que compra de fornecedores e processa.
Também podemos certificar uma fazenda, né, uma plantation. Também podemos certificar intermediários comerciais, agentes comerciais. É um modelo que se aplica a qualquer tipo de operador, a qualquer tipo de produto também. Produtos alimentícios, cosméticos, produtos de limpeza, têxteis, produtos artesanais. Vocês vão ver, eu vou falar alguma coisa de alguns produtos que nós temos, para qualquer tipo de operação, desde que, claro, conduza as suas atividades de forma ética e dentro da visão do Fair for Life. Próximo, por favor, Daniel. Nós vemos a cadeia, então, para entender essas relações e como cada operador e cada operação tem algumas características diferentes, nós, primeira coisa que nós fizemos foi tentar entender como essa cadeia está organizada e entender quais são as responsabilidades de cada operador. Então, a nossa cadeia, em termos, tem 5 atores. Um deles são os consumidores, que estão fora da questão da certificação, mas que são, em última análise, quem decide a compra do produto. E eles, o que precisam, o que eles buscam, é informação adequada para fazer a compra. O que vem antes disso, até chegar ao produto consumidor, então nós temos uma operação de produção, que é a primeira etapa, a produção daquela matéria-prima, daquele ingrediente. Pode ser o produtor de uma fruta ou também alguma coisa de processamento, pode ser já o suco produzido, a cana-de-açúcar e o açúcar, por exemplo. Isso tudo a gente engloba dentro da operação de produção. E dentro desse pensamento, desse movimento de comércio justo, a operação de produção, na verdade, ela tem por missão identificar quais são as ações de desenvolvimento que aquele grupo precisa. Podem ser falhas no seu processo, pode ser deficiências, pode ser oportunidades, uma nova tecnologia, questão de infraestrutura. Então, faz parte da missão do operador identificar quais são as suas deficiências, o que precisa melhorar. O parceiro do comércio justo seria aquela operação que faz a primeira compra. Algumas vezes a gente chama de primeiro comprador da operação de produção. O parceiro pode processar esse produto, pode só reembalar, pode vender, enfim. Existem vários modelos, mas qual que é a missão do parceiro do comércio justo? É apoiar essa operação de produção. E esse apoio, ele vem na forma de assistência técnica, capacitação, apoio técnico geral, mas principalmente na forma de apoio financeiro, que é traduzido pelo pagamento do prêmio do comércio justo. E aqui é importante salientar que o que caracteriza o comércio justo é o pagamento deste prêmio. Então, você pode ter ações e certificações de responsabilidade social, ambiental, mas sem o pagamento do prêmio, não é considerado uma certificação de comércio justo. É esse prêmio que caracteriza o comércio justo. Aí nós temos também o dono da marca. O dono da marca é aquela empresa, aquela operação que vai vender para o consumidor. É onde está identificado que o produto é do comércio justo. E qual que é a missão desse dono da marca? É garantir que as informações transmitidas ao consumidor são adequadas e permitem ao consumidor tomar a decisão de compra. Claro que numa cadeia, algumas dessas funções, elas se misturam, mas é importante identificar cada um desses papéis para identificar quais são as suas responsabilidades e, portanto, o que vai ser exigido no momento da certificação. Finalmente, o quinto elemento dessa cadeia é o organismo de certificação, que tem por missão monitorar, avaliar e certificar esses atores. E isso é feito através da definição de critérios bem específicos e claros,
e do monitoramento regular, ou seja, o controle regular dessas atividades. Próximo, Daniel, por favor. Como eu falei, todas as normas, os programas de comércio justo, eles são baseados em alguns princípios. E esses princípios são os princípios que todas as organizações que querem ser certificadas têm que se comprometer. No caso, a gente traduz no Fair for Life nesses pontos. Então, justiça e equidade ao longo de toda a cadeia, o respeito aos direitos humanos e as condições decentes de trabalho quando você tem funcionários, respeito ao meio ambiente, o fomento para o desenvolvimento local sustentável, parcerias comerciais de longo prazo. Um outro ponto que é muito importante no comércio justo é a possibilidade da representação democrática, tanto dentro de grupos como associações e cooperativas, mas também permitindo que os seus funcionários, quando houverem, tenham a possibilidade, por exemplo, de se sindicalizar ou se organizar para defender os seus interesses. E, finalmente, oferecer informações adequadas para que o consumidor possa fazer a sua decisão de compra. Próximo, Daniel, por favor. Eu queria agora apresentar alguns números do Fair for Life. Esses são a distribuição dos nossos projetos, então vocês podem ver que nós estamos presentes nos 5 continentes. Nós temos projetos em 56 países diferentes, mas desse slide o que eu acho mais importante é ver o valor que foi pago em 2019, que é de mais de 18 milhões de euros, em fundos de desenvolvimento. Esse é um dinheiro, é um recurso que foi utilizado em projetos para grupos produtores e comunidades. Também é importante ver nesse slide que a América Latina contribui com uma porcentagem grande desses projetos e a Europa é o principal centro comprador. Próximo slide, por favor. Especificamente no caso do Brasil, nós temos hoje 30 projetos certificados, alguns em processo de certificação, mas que envolvem ao redor de 3.000 produtores. No ano passado, aqui no Brasil foi pago ao redor de 450 mil euros em fundos de desenvolvimento e nós temos nossos operadores declararam vendas na ordem de 3,5 milhões de euros de produtos do comércio justo. Aqui nós colocamos declaradas, porque não existe um item para checar, é apenas uma declaração voluntária dos nossos clientes. Os principais produtos que foram certificados, os 3 principais, açúcar, açaí e erva mate, mas temos outros produtos derivados de mandioca, incluindo a maltodextrina, ginseng, algumas frutas e café. E eu gostaria de acrescentar a esses produtos o látex, que nós acabamos de certificar um projeto no Acre, então na verdade são 31 projetos, como Fair for Life. Além disso, nós temos também alguns produtos específicos para cosméticos, como argilas, cera de carnaúba e etanol. Próximo, por favor, Daniel. Aqui eu queria apresentar para vocês algumas marcas europeias, que a gente viu que é o principal mercado, que são certificados Fair for Life. Eu chamo a atenção desse selinho, que são 2 vaquinhas, que se chama Les Deux Vaches, as 2 vacas, que é a marca orgânica da Danone na Europa. Eles são certificados Fair for Life. A Pucca é uma marca de chás bastante conhecido. E aqui temos a News Yard, que é uma marca de cosméticos também certificada Fair for Life. Rapunzel, alguns de vocês já devem conhecer. Próximo, por favor, Daniel. Além dessas marcas na Europa, a gente tem marcas em outros mercados que também são bastante conhecidas. A Native, que é aqui do Brasil, a Sambazon, que também temos no Brasil e nos Estados Unidos,
A Guayaki, que é uma marca de produto final nos Estados Unidos, mas que tem projetos de produção aqui no Brasil, no Paraguai, na Argentina. Essa Harmless Harvest, que é de água de coco, é uma marca bastante conhecida na costa oeste americana. O Dr. Bronner's também é uma marca americana conhecida, até uma marca de chocolate. Então, nós temos marcas que são representativas e que já têm a certificação Fair for Life. Próximo, por favor, Daniel. Bom, a gente falou genérico, agora eu gostaria de falar especificamente do programa, que eu acho que vocês estão interessados em saber o que é necessário ou não. Próximo, Daniel. O programa, ele, como eu falei, tem toda a questão de direitos humanos, trabalhistas, que é comum aos dois programas, o For Life e o Fair for Life, mas quando a gente entra no Fair for Life, alguns valores são básicos e definem os critérios que vão ser usados. O primeiro é a questão das relações comerciais, porque, afinal de contas, é uma norma para comércio, relações comerciais. Primeira coisa é que essas relações comerciais elas devem ser sólidas e sustentáveis. Então, os atores se conhecem, essa é uma exigência, tem que ter um contato presencial, não basta ser por mensagens ou telefone. Os contratos são de longo prazo, nós estamos falando aí de 3 a 5 anos. Esses contratos, eles devem constar volumes, preços mínimos, duração, qualidade. Se solicitado, o comprador tem que prestar assistência técnica e também oferecer um pré-financiamento, existem regras para isso. E, finalmente, existe o Fundo do Comércio Justo, o Fundo de Desenvolvimento, que é usado para fomentar, sustentar o desenvolvimento local. Próximo, por favor, Daniel. O outro ponto principal nessa cadeia e nessa certificação é a questão da transparência. A transparência é traduzida em termos de controle, como no orgânico, todas as etapas são controladas, existem algumas exigências um pouquinho diferentes de um para o outro no que diz respeito à missão, porém, toda a parte de direitos humanos, condições de trabalho, respeito ao meio ambiente, espera-se que seja cumprida ao longo de toda a cadeia. As normas de rotulagem são claras para que o consumidor possa tomar a decisão com base em dados. E, finalmente, essas informações devem estar disponibilizadas. Daniel, próximo, por favor. Nós disponibilizamos a informação de todos os projetos que são certificados na nossa página web. Vocês vão encontrar aqui nesse item operadores certificados, Certified Operators. Aqui eu usei o exemplo da Sambazon, que é um cliente nosso aqui do Brasil, para mostrar para vocês como isso aparece na nossa página. Então, tem o nome do operador, o lugar onde ele está instalado, o produto, e também tem algumas coisas importantes. São essas folhinhas que indicam o desempenho, quanto mais folhinhas, melhor o desempenho, e também o desempenho por capítulo da norma. Então, nos princípios, nas condições de trabalho, são 8 capítulos, a norma é formada por 8 capítulos. É apresentado o número máximo de pontos e quanto aquela operação teve. Essa informação é acessível a qualquer pessoa, qualquer consumidor, qualquer cliente, qualquer parceiro pode entrar na nossa página e ver essas informações. Próximo, Daniel, por favor. Além disso, vai um resumo do projeto de comércio justo daquele grupo, daquela operação, qual foi o desempenho que diz respeito àquelas folhinhas que eu mostrei, quando foi a primeira certificação e quando foi a última atualização. Essa última atualização sempre vem logo depois da última auditoria, da última emissão do certificado. Qualquer um que entre no nosso site vai ter uma ideia boa daquela operação.
Próximo, Daniel, por favor. Bom, aqui eu vou apresentar para vocês como a gente entende essa avaliação. Nós dividimos os critérios, eu já tinha falado anteriormente que os critérios devem ser bastante práticos, claros e concretos. Então, por exemplo, um critério se existe trabalho infantil ou não. Qual é se o preço mínimo está definido, enfim, são muitos critérios nesses 8 capítulos, e eles são divididos em 3 grupos. O primeiro grupo, que são os KOs, e essa nomenclatura vem da palavra inglesa knockout, são aqueles critérios que não permitem, se não cumpridos, não permitem a certificação. Então, diz respeito, por exemplo, ao trabalho escravo, trabalho infantil, uso de substâncias consideradas tóxicas. Nesse caso, a certificação está totalmente bloqueada. Temos depois os critérios que chamamos de must, que devem ser cumpridos, que devem ser atendidos para que a certificação seja concedida. Esses critérios, como nós entendemos numa melhoria contínua, nós acreditamos numa melhoria contínua, então eles vão aumentando conforme o tempo de certificação. Então, nós temos os critérios MUST ano 1, ano 2, ano 3 e ano 4. Esses critérios, por exemplo, no ano 1, você tem que cumprir com todos os KOs e com os MUST ano 1. No segundo ano, KO ano 1, ano 2 e assim por diante. Se no ano 1 você não cumprir com o critério do ano 3, por exemplo, você vai ser informado pelo auditor, porém isso não vai bloquear a sua certificação. Finalmente, os critérios que são do tipo bônus, são critérios que não bloqueiam, se não cumpridos, não bloqueiam a sua certificação, porém, eles demonstram que você tem um compromisso importante com o comércio justo e você tem um desempenho melhor. Então, aquela porcentagem que eu mostrei anteriormente vai ser melhor. Além disso, diferente de orgânico, a gente tem uma pontuação que vai de 0 a 4. No mínimo, você tem que tirar um 2 de nota em todos os critérios para atender a norma. Porém, você pode ter um desempenho voluntário superior à norma, e aí seria um 3 ou 4. Então, um exemplo que eu sempre dou é da licença maternidade. Se você não cumpre a lei, você terá um 0 ou um 1, dependendo do que é feito. Se você cumpre a lei, você vai ter um 2. Se você tem um programa voluntário, você tem alguns benefícios que vão além do que a lei pede, do que a lei exige, você terá uma nota 3 ou 4. Então, isso diferente do orgânico, a gente tem essa avaliação também do desempenho, não apenas do cumpre e não cumpre. Finalmente, esse programa concede um certificado com validade de 3 anos, com comprovação e confirmação a cada ano através de uma auditoria. Próximo, por favor, Daniel. O comércio justo e o Fair for Life tem algumas características especiais que eu já falei um pouquinho antes e eu vou falar agora. Próximo. O primeiro ponto é em relação ao preço. Se é comércio justo, o preço tem que ser justo. E esse preço ele é definido da seguinte forma. Primeiro, a definição de um preço mínimo garantido naqueles contratos que a gente já falou anteriormente, e que vocês conhecem esse mecanismo. Se o preço de mercado for superior ao preço mínimo garantido, é o preço de mercado. Se for inferior, o preço de mercado for inferior ao preço mínimo, o preço praticado é o preço mínimo garantido. No primeiro ano, esses valores são definidos por negociação entre a operação de produção e o parceiro do comércio justo, e isso é feito baseado em negociações transparentes, mas tendo como base o mercado convencional. E nesse sentido, espera-se que, para o produto que é do comércio justo, Fair for Life, convencional, que esse preço seja, no mínimo, 5% superior ao preço do produto convencional normal. Se além de comércio justo, Fair for Life, também for
um produto orgânico, espera-se que esse valor seja, no mínimo, 10% superior ao produto convencional. Por favor, notem que eu estou falando no mínimo, ele pode ser mais do que 10%, não tem problema, mais do que 5%. E também é importante, para aqueles casos onde você não tem uma bolsa de mercadorias, ou você não tem um registro dos preços, que a operação de produção faça esse registro para poder negociar e poder comprovar o valor do produto no mercado convencional normal. A partir do terceiro ano, essas negociações mudam, elas passam a ser feitas em cima do valor do custo de produção daquela mercadoria. Porque nós entendemos que o preço, quando você paga por uma mercadoria, deve ser suficiente para cobrir o seu custo de produção, independente do preço de mercado. Ele deve cobrir o seu preço de produção e deve permitir que aquele produtor tenha algum rendimento próprio. Então, a partir do terceiro ano, a operação de produção tem que ter um estudo de custo de produção para apresentar e negociar. Tá? Próximo, Daniel, por favor. Bom, o preço justo é o que é pago como remuneração do produto. Além deste preço, nós temos o Fundo do Comércio Justo, que aí já é um apoio para aquele grupo que independe do produto. No caso da EcoCert, do Fair for Life, ele está linkado ao preço de venda, porém, ele é um valor que é pago para aquele grupo desenvolver aqueles projetos que eles identificaram como importantes para o seu desenvolvimento. No caso do Fair for Life, esse valor é 5% do preço de venda da operação de produção para o parceiro do comércio justo. Em alguns casos, quando a gente tem um grupo de produção ou quando a gente tem uma empresa de produção contratada, ele pode ser 10% do valor do preço que o produtor vende para a operação de produção. Então, por exemplo, se você tem a produção de fruta, de acerola, por exemplo, por vários produtores que vendem para uma empresa que produz um suco de acerola. O valor do Fundo do Comércio Justo, do Prêmio do Comércio Justo, é 5% do preço do suco que é vendido ou 10% do preço que é pago ao produtor da fruta, da acerola, necessário para produzir aquele suco. Tá? Existem algumas possibilidades de isenção, mas basicamente é 5% do preço de venda da operação de produção para o parceiro do comércio justo. Próximo, por favor, Daniel. Bom, e para que é esse valor? Como eu falei, ele é separado do preço. O preço é para cobrir a produção, para remunerar a mercadoria. O fundo é para o grupo. Esse prêmio é pago em conta bancária separada e é usado para projetos que beneficiem esse grupo. Esses projetos podem ser de infraestrutura, pode ser de capacitação, pode ser para ações de meio ambiente, para melhoria tecnológica, para melhoria de condições de vida. O importante é que ele seja usado de forma comunitária, ou seja, ele não complementa o pagamento para o produtor individualmente, mas ele é usado de forma comunitária e aqui nós vamos controlar durante as auditorias o uso e esperamos que as decisões de uso desse prêmio sejam feitas de forma democrática com a participação de todo o grupo. Próximo, Daniel, por favor. Finalmente, eu vou falar rapidamente do processo de certificação. Próximo, por favor. O processo de certificação ele é muito parecido com o processo do orgânico, que quem já é certificado orgânico sabe como funciona. O que temos de diferente é que nós temos primeiro uma análise de elegibilidade. E aqui não é uma análise técnica no sentido de procedimento de manejo,
mas de avaliação se os princípios, os valores do grupo e da empresa estão de acordo, estão em linha com o Fair for Life. Esse processo às vezes demora um pouco de tempo, a gente tem uma troca de documentação, de evidências, e a partir do momento que está aprovado, então segue o ritmo normal, que é muito similar ao do orgânico. A gente tem a assinatura do contrato, a revisão, a preparação da auditoria. A auditoria, é importante dizer que no caso do Fair for Life, inclui entrevistas com os funcionários e com os produtores. Ao final da auditoria, reunião de encerramento, com a apresentação das não conformidades, e aí também isso eu acho que é um pouco diferente do orgânico. No primeiro ano, as operações o operador tem um prazo de 4 meses para tomar uma ação corretiva e nos enviar evidências de que atende à norma, e a partir do segundo ano são 2 meses. A partir daí você tem uma revisão dessas ações corretivas, uma decisão de certificação e, se for o caso, emissão do certificado. O que eu sei que todo mundo vai perguntar é o prazo. O prazo varia bastante, porque aqui nós não estamos falando só de adoção ou não de uma técnica, mas se diz respeito a políticas e outras questões internas das empresas. Mas, em geral, a nossa experiência é que entre a assinatura do contrato e a emissão do certificado, a média é de 6 meses. Já tivemos casos em que foi 2 meses, toda essa parte foi feita, e casos que até demoraram um pouco mais, porque essa parte da preparação da auditoria algumas vezes é mais demorada. Vamos lá, Daniel, para o último. E, finalmente, eu queria dividir com vocês esse último slide, que é um slide que eu acho que é bastante importante para vocês verem como é visto o Fair for Life, a avaliação que se tem do Fair for Life, porque, como eu falei, o comércio justo não tem uma norma única, não é o NOP, não é o JAS, não é o orgânico do Brasil. Cada instituição tem a sua. E o Fair for Life é reconhecido como uma norma bastante abrangente, bastante firme com a questão do comércio justo, e tanto na Europa como nos Estados Unidos. E era isso que eu tinha para falar com vocês. Daniel, se você quiser colocar o último, por favor. Nós temos maiores informações na nossa página, e também, por favor, entrem em contato comigo se tiverem qualquer dúvida. Aqui eu encerro, vamos deixar agora os nossos outros convidados falar. Obrigada. Tá certo, então, muito obrigado, Consuelo, pela participação. Eu acho que foi um ótimo panorama que foi traçado tanto pelo mercado, em relação ao mercado de certificação de comércio justo, especificamente Fair for Life, e também o fluxo prático, né, de como conseguir a certificação e quais são os benefícios esperados, ao mesmo tempo que se apresentam os critérios para ser cumprido. Obviamente, vocês viram o contato da Consuelo ao final ali da apresentação, isso aí também está gravado, e o contato dela também já está disponível para vocês tirarem dúvidas e continuarem conversando, mesmo depois da conclusão do nosso webinar de hoje. Certo? Dando continuidade, né, eu vou pedir para vocês continuarem registrando as dúvidas ali no nosso chat, que depois a gente vai retomar uma por uma, mas dando continuidade ao nosso webinar, eu vou querer convidar, então, o primeiro dos nossos colaboradores, os nossos clientes, operadores certificados, para dar um pouco, fazer uma explanação, enfim, tecer comentários aí sobre como funciona o comércio justo no caso prático, né? Então, o primeiro deles vai ser o Rodrigo, né? O Rodrigo Martini, o gerente comercial e operacional da Ervateira Catanduvas. Ele é operador e dá suporte no processo de certificações orgânica e Fair for Life da empresa. Então, abrange todas as operações certificadas da Catanduvas. A Ervateira Catanduvas é uma empresa que foi fundada em 1988, então já há mais de 30 anos no mercado de erva mate, atuando tanto no beneficiamento quanto na fabricação de erva mate para chimarrão, chás e também outros derivados. Bom dia, Rodrigo, tá por aí, tá escutando a gente?
Eu acho que eu vou ligar o seu, você tem que desativar o seu mudo, Rodrigo, eu acho que você está no mudo ainda. Se você puder encontrar ali o ícone e habilitar o seu microfone para a gente poder te ouvir. Está ouvindo agora, Daniel? Perfeito, está ouvindo, Rodrigo. Eu vou compartilhar aqui a sua apresentação e vou deixar para você já começar a sua parte. Só um instantinho, por gentileza. Tá certo, Rodrigo, agora é com você. A palavra é sua. Bom dia a todos, meu nome é Rodrigo. Um grande abraço aí a todos que estão participando dessa webinar. E nós somos, como o Daniel falou, uma empresa que tem sua fundação aí desde 1988 e a gente é uma empresa que atua no setor de produção e beneficiamento da erva mate. É uma empresa certificada orgânica desde 2003 e está inserido na operação contratada pela norma FFL desde 2014. Pode passar para frente aí, Daniel. Então, assim, gente, nós hoje temos a nossa operação aí de produção dividido num subgrupo de produtores aí que conta com 5 produtores aqui no município de Catanduvas. A gente anteriormente tinha aí 2 produtores aí que eram de um subgrupo aí da Serra Catarinense aí, mais precisamente do município de Urupema. Como eles não quiseram dar continuidade, a gente ficou aqui estabelecido mais em Catanduvas, então com esses 5 produtores, e todos esses mantêm a certificação orgânica vigente aí para as safras aí. Então, a empresa, ela segue uma política Fair Trade, então hoje a gente tem um documento que a gente chama de política Fair Trade, que nada mais é um documento onde tem todo o nosso roteiro, toda a nossa, vamos dizer, o nosso escopo de como que a gente tem que seguir dentro dessa norma do Fair for Life. Então, aí mais para saber como que funciona aqui na prática a questão, a gente então toda venda de produtos com o selo Fair for Life, a gente tem um percentual desse valor que é destinado a um prêmio Fair for Life, que ela é destacado sempre na nota fiscal de venda. Esse valor aí, ele é depositado então num fundo que tem uma conta bancária separada aí da empresa, totalmente inerte, e aonde é depositado esses valores. Esse valor aí depositado nesse fundo, ele é administrado por um comitê que hoje é composto aqui na nossa empresa por um representante da indústria, por um representante dos trabalhadores do campo, que são os rurícolas que fazem a colheita da erva mate. Tanto esses dois aí, eles são indicados e feita a votação pelos trabalhadores, através de assembleias, e tem um mandato aí de 2 anos. Nós temos aí daí o representante dos produtores, este daí é indicado pelo grupo de produtores, e a gente daí tem 2 representantes que são representantes aí da comunidade. Um indicado e o outro é da assistência social aqui do município, aonde é feito aí o convite através de uma carta, e feito o convite, ele aceitando, é inserido aí no comitê também. Então, como eu falei, esses representantes são eleitos através de votação, tem um mandato de 2 anos. Aí, após esse período aí, é necessário que seja realizado essa votados, quer dizer que eles não, vamos dizer, eles daqui a pouco encerrou o mandato deles, eles vão poder ser votados novamente aí e cumprir novamente um outro mandato. Caso algum desses representantes aí desse comitê, nesse período de 2 anos, acabem
não querendo mais participar por algum problema ou por até vontade própria. A gente é feito uma nova eleição e de um novo representante, e esse para ser substituído daquele que saiu. Pode passar para frente, Daniel. O processo de decisão, normalmente, aqui é conduzido, só para a gente agora começar a entender um pouquinho melhor como que é feito a captações de projetos e de ações que a gente vai poder utilizar o fundo aí, o Prêmio Fair for Life. Então, o projeto de decisão, normalmente, ele é conduzido através de assembleias com trabalhadores e produtores e da comunidade, através do assistente social, que faz parte do comitê também, para captar as expectativas e demandas para subsidiar as decisões do comitê em reuniões. Então, normalmente funciona assim. O processo de decisão, então, ele vai ter várias assembleias que a gente vai fazer antes e pós-auditoria com os trabalhadores e também com os produtores. Além disso, lá na assistência social, existem os assistentes sociais que eles vão buscar na comunidade o que eles acham que deve estar sendo feito na comunidade, alguma melhoria que normalmente a população vai passar para o assistente social. Como que é feito a forma de fazer essa pesquisa e sugestões? Então, hoje, a gente tem várias ferramentas. Na indústria, a gente usa uma caixa de sugestões, que ela vai estar no ambiente de trabalho. Normalmente, no setor rural, ela fica nos veículos que transportam o pessoal. E na indústria, existe uma caixinha de sugestão que está no ambiente de trabalho. Normalmente, a gente acaba abrindo periodicamente essas caixas de sugestões para buscar as informações ali dentro do que foi colocado. Outra ferramenta que a gente usa também na própria indústria e também usa na comunidade são alguns formulários que são distribuídos aos empregados e também com os produtores. Aí eles vão lá ter as perguntas, aonde daqui a pouquinho vai ter um modelinho aí. Ali eles vão escrever o que eles acham que deve melhorar, o que eles teriam para a gente viabilizar as ações mais tarde. Lá na assistência social, normalmente eles mandam esse formulário, mas algo mais simples, eles também colocam para o pessoal e explicam de maneira mais simplificada, para o pessoal entender também, e eles colocar lá também as observações deles. Pode passar para frente, Daniel. Então, aqui do ladinho aqui que vocês estão vendo aí na apresentação, tem um modelinho do formulário que a gente coloca aí, então, para os trabalhadores, produtores, e normalmente que a assistência social vai estar usando também. Normalmente, quando for aberto, então, um dos representantes do comitê, normalmente que é designado, ele vai ser o responsável para fazer os levantamentos das sugestões, vai ser registrado e vai ser identificado quais serão possíveis a ser realizadas, definindo assim qual que tem viabilidade de acordo com a norma Fair for Life. Porque muitas ações, normalmente, que vêm, não podem ser viabilizadas de acordo com a norma. A gente daqui a pouco não pode ir lá, uma ação, um exemplo, vou lá para ajudar uma pessoa individual. Não é possível. A norma Fair for Life, ela quer que seja uma ação que seja para ajudar um grupo, uma comunidade. Mais ou menos dessa forma. Então, depois de ser feito essa captação aí das sugestões, vai ser feito uma reunião do comitê, vai ser apresentado, então, como falei, e após uma discussão e análise aí do próprio comitê, ela vai, então, colocar essa ação
num plano trianual que a gente chama. Então, esse plano trianual é simplesmente o que seria? Seria um cronograma de ações que vai ser feito. No nosso cronograma de ações, normalmente a gente coloca o que tem viabilidade com o uso do Fair for Life e algumas outras ações que a gente não incluiria o Fair for Life, que são ações que a empresa faz, que seriam eventos comemorativos, treinamentos, palestras, que isso, no decorrer do ano, é feito. A gente tem uma divisão dessa forma. Aí, nesse plano trianual, como eu falei, vai estar tudo elencado e ali vai ter um cronograma de acompanhamento e a data que vai ser realizado, feita essa ação. E ali vai ter também, numa coluna, propriamente dito também, o valor que vai ser usado do fundo para aquela ação que vai, depois de ter sido feito o orçamento, toda a parte aí de levantar o orçamento, vai ter um valor que vai ser usado para essa ação. Pode passar para frente, Daniel. Então, assim, aí vai ser colocado, só para detalhar mais, em prática a questão da ação. Então, como que a gente pode fazer informativo para os trabalhadores? Porque a gente tem que passar a informação para eles. Normalmente, a gente passa, então, para os trabalhadores e produtores através das assembleias, onde a gente já coloca aí a ação que vai ser feita. Se foi feito já uma auditoria, a gente coloca já o resultado da auditoria. E então normalmente a gente faz essas ações, essas assembleias antes e pós auditoria. O antes seria para informá-los das auditorias normalmente e também do que está sendo feito com o dinheiro. Normalmente também é informado os valores de prêmio existentes no fundo, na conta. E também, após a auditoria, a gente é apresentado o resultado da auditoria, também como que está indo o andamento dessas ações. Pode passar para frente, então. Aí tem as reuniões do comitê que é feito na indústria e na empresa. Pode passar. Então, assim, a gente aqui já vai para a parte das ações que a gente já fez com o uso do prêmio. Então, como eu falei, depois que foi viabilizado o projeto, aí e já levantado o orçamento, é dado o primeiro passo, que seria o início da etapa para começar o projeto. Então, a gente tem aqui alguns exemplos que a gente fez de uso do prêmio Fair for Life. Nós ainda tínhamos, então, aqueles 2 produtores que faziam parte do grupo lá da Sera. Então, na Sera foi feito um projeto para levantar um programa de pagamento por serviços ambientais, no qual os produtores da iniciativa Araucária Mais, que era a parceira nossa, iam ser beneficiados pelo prêmio para proteger áreas de extrema relevância ambiental, sem que houvesse qualquer tipo de extração ou impacto ambiental negativo à natureza. Normalmente foi feito um programa onde havia um custeamento, e nesse programa foi feito essa questão aí para um projeto ambiental, onde os produtores seriam beneficiados e, claro, tendo toda a consciência da sustentabilidade e para não haver nenhum impacto ambiental negativo ali para a natureza da região. A gente tem um segundo aqui, que daí a gente já fez, segundo projeto que a gente já fez, já mais pertinente aqui a cidade aqui em Catanduvas. Também foi feito todo o processo aí de viabilização através do comitê e todas as etapas aí, então. A gente fez a construção de um poço artesiano,
Esse poço artesiano foi feito numa comunidade aqui em torno, que não recebe o tratamento aí do município, né? Não recebe o abastecimento de água do município. Então, foi-se levantada essa necessidade, veio as sugestões pela grande maioria nessas ferramentas que eu coloquei para vocês, e a gente acabou, assim, então, viabilizando essa ação, que iria beneficiar, então, essa comunidade em torno, que é uma vila aqui próxima, que estavam sem ter condições, então, de receber esse abastecimento aí do município aí, e estavam com essa necessidade. Então, ali vocês podem ver que foi usados vários recursos aí do prêmio de 2015, 2016, 2017, 2018, e a gente teve aí alguma captação também de 1 de janeiro de 2019 até agora 16 de setembro de 2019, que beneficiou essa comunidade aí em torno aqui da nossa indústria aqui. Pode passar para frente, Daniel. A gente fez uma ação aí também que conseguiu a viabilidade aí também, foi aprovado pelo comitê. Foram sugestões que apareceram então do município. Essas aí a gente foi captada através então da assistência social. Eles acabaram, são duas entidades que existem aqui no município. Uma é a PAI de Catanduvas. Ela hoje atualmente está com mais de 30 deficientes excepcionais aí que são atendidos, e a outra o nome é Patronato Anjo da Guarda, que é uma casa de mais ou menos parecido com um orfanato aí para crianças menores que não têm famílias, e também atende aí em média aí de 10 a 15 crianças aí, e houve essa captação então para atender com cestas básicas. A gente acabou, então, levando ao comitê, foi levantado, e o comitê aprovou. Houve assembleia também ali com os trabalhadores também opinaram, deram sugestões aí, e acabou sendo feita essa ação aí para essas duas entidades aí. Pode passar para frente, Daniel. Essa aí, então, é o Patronato Anjo da Guarda, aí também foi feita a entrega aí para eles. Pode passar para frente. Agora a gente está num projeto de financiamento, como eu falei, a gente tinha aquela situação do abastecimento de água também para essa vila, que também era necessário. E a gente tem um outro problema também, que não chega o tratamento de esgoto aí para essas casas, aí, essas moradias aí do município. Então existe essa necessidade, e através disso houve então, como eu falei, a captação do que nos sugeriram, e houve essa sugestão de ação que foi levada também agora também para o comitê. Houve aprovação, já estamos com o projeto feito, e ele está agora em andamento para dar início. Então, é o sistema de tratamento de esgoto das casas de moradia. Ele é um tratamento totalmente sustentável, que não vai degradar o meio ambiente. Levantamos o orçamento, já foi feito até um primeiro antecipação também para a questão de dragas, de toda a parte de terraplanagem ali, escavações. Então, a gente já está com um planejamento para início. A gente não tem ainda um início, vamos dizer que já tem uma data específica, mas a gente está aguardando, pode ser ainda esse ano ou início do ano que vem aí. Pode passar para frente, Daniel. Bom, a gente, só exemplificando, são ações que a gente acaba a gente fazendo durante o ano aqui, na empresa, com a ajuda dos colaboradores. Também temos a participação aí nessa cadeia dos produtores. Convidamos a comunidade também, mas normalmente é feito mais com os colaboradores, que são
ações ambientais que foram feitas sem o recurso do fundo. A questão aí que fizemos aí nesses últimos anos foi um plantio de mudas e uma limpeza de um lajeado que a gente tem aqui na cidade, que a gente chama de lajeado patrimônio, é um riacho, e então foi feito toda a limpeza aí, retirado o lixo e o plantio de mudas aí. Pode passar para frente. A gente também faz toda a questão social, administrativa, com questão de treinamentos para os colaboradores nossos, né, só para exemplificar um pouquinho mais aí do que a gente faz durante o ano. Treinamentos, palestras, alguns eventos comemorativos que a gente faz com eles, convidamos a comunidade também, como se vê ali também na foto, algumas palestras que é feito com crianças, foram feitas aí também com a comunidade em geral, tentando também estar auxiliando aí repassando conhecimento para os colaboradores também, para a comunidade aí. Pode, acho que aí insera, mas dá mais um aparato. Assim, gente, para nós aqui, a gente também, no momento que nos foi apresentado, porque a gente teve no começo uma participação aí, então, do pessoal da Fundação CERT, que iniciou conosco aqui essa questão aí da certificação Fair for Life. No começo, claro, eles tinham, eram mais eles que faziam essa operação aí dentro, e então a gente também não conhecia muito da norma. Após um período aí que eles acabaram saindo aí do projeto, a gente pegou esse projeto aí para tocar aí. E então, no começo, claro, toda novidade sempre surge bastante dúvidas. E no começo a gente, claro, não foi fácil, a gente acabou tendo bastante dúvidas, procurando a certificadora para ver como que a gente iria dar continuidade, mas assim, a gente acabou conhecendo devagarinho e dando essa continuidade. No passar dos anos aí a gente viu que foi muito válido para a nossa empresa essa questão do comércio justo aí do Fair for Life, porque a gente acabou tendo uma união entre as cadeias. Então hoje a gente tem desde a parte produtiva lá com os produtores na produção. Hoje a gente tem na cadeia os trabalhadores, colaboradores, então, e depois tem a venda lá. Então a gente é visto por outros olhos, até pelos nossos clientes. Tu tem uma certificação Fair for Life, né, que muitos já têm uma noção do que é. E então, assim, hoje a nossa cadeia ela funciona como digo, com o produtor tendo seu preço justo. Hoje a gente pago a produção pelo preço justo. Hoje a gente tem toda uma ética dentro da empresa na questão aí com os colaboradores, toda a questão de respeito. Hoje a gente tem, para ter uma ideia, na nossa indústria, manual de empregado. Hoje a gente tem um código de ética que tem que ser obedecido. Então, hoje todos têm direitos, têm deveres aqui dentro da empresa. Todo mundo preza, claro, pela qualidade do produto, que é muito importante, porque eles sabem que desse produto, aquele percentual de valor, sabe que está sendo colocado num fundo, onde vai ser, mais tarde, feito uma ação aí para os beneficiários, vai ser... então essa é a mentalidade deles, que eles acabam tendo essa outra ideia na cabeça deles, que aquele produto que eles estão produzindo, mesmo que seja vendido lá, vai ajudar eles, que são os beneficiários, os produtores, a comunidade. Então isso está nos facilitando bastante a nossa cadeia produtiva aí, e eu acho que é muito benéfico e muito importante essa questão aí do comércio justo, Fair for Life, para nossa empresa aí.
Acho que é isso, Daniel. Não sei se tem alguma dúvida. Sim. Não, ótimo, excelente contribuição, Rodrigo. Eu acho que deu para visualizar claramente quais são as iniciativas Fair for Life adotadas, tanto no que diz respeito à produção, né, as práticas produtivas de vocês, quanto na comunidade do entorno e todo o reflexo do comércio justo, nesse sentido também social. Essa é a ideia mesmo, né? Então agradeço a contribuição, né? Lembro a todos que podem, né, se manifestar, interagir e fazer perguntas ali ao Rodrigo pelo nosso chat também. Aproveitando o momento recordo que a gente tem agora a fala do Leandro da Native, depois a gente vai ter o Márcio da Nat Orgânico fazendo comentários também sobre as experiências das empresas deles, e por fim uma fala de fechamento do nosso gerente nacional da EcoCert Brasil, Alexandre, que vai depois dar um encaminhamento ali de quem tem interesse, né, na certificação, como proceder e quais são os próximos passos. Bom, sem mais delongas, então, gostaria de convidar aqui o Leandro, eu já estou com a apresentação dele aqui, para dar continuidade ao nosso evento. O Leandro Bin, ele é engenheiro agrônomo, também responsável pelas certificações orgânicas, socioambientais e Fair Trade na Native Alimentos. A Native Alimentos é uma empresa do Grupo Balbo, situada em Sertãozinho, no interior de São Paulo, e a proposta, né, a filosofia da empresa é a transformação, a mudança do mundo através do empoderamento de pessoas e também de empresas. A ideia aqui, então, é falar um pouco da experiência da Native, muitos de vocês já devem conhecer, especialmente no que diz respeito ao comércio justo e certificação Fair for Life. Convido, então, o Leandro a falar. Vou desativar o meu microfone, Leandro, e já vou passar aqui para a apresentação. Bom dia, Leandro, seja bem-vindo. Bom dia, Daniel, bom dia, Consuelo, Alexandre, bom dia a todos os ouvintes e audiência. Está todo mundo me ouvindo bem? Som? Sim, tá tranquilo. Tá ótimo. Tá legal. Se quiser passando, ô Daniel, pode ir para frente aí. A Native é a marca de produtos orgânicos do Grupo Econômico Balbo. Hoje o grupo tem 6 empresas, a Native é uma delas. São 3 usinas, uma cogeradora de energia e a PHB, que é um projeto piloto de produção de plástico biodegradável à base de açúcar. Hoje, se quiser passar, pode passar, Daniel, obrigado. O Grupo Econômico começou em 46, apesar da família Balbo estar no setor sucroalcooleiro desde 1903, já estamos indo para a 4ª geração no negócio. É uma empresa de capital fechado, com 5.000 funcionários e mais de 10.000 dependentes. E hoje os principais produtos é açúcar, álcool, eletricidade, plástico biodegradável e ração animal. Pode passar, Daniel. Em termos de volume, a cana-de-açúcar no grupo, a moagem é de 6.400.000 toneladas, produzindo 280.000 toneladas de açúcar, 340.000 metros cúbicos de etanol e produzindo 235.000 megawatts-horas de energia elétrica. Pode passar. A produção do açúcar orgânico, que é certificado Fair for Life, ele é realizado na menor das 3 usinas, tá? Essa usina foi adquirida em 1956, fica próximo à matriz, também em Sertãozinho. Hoje, a gente comercializa, entre açúcar, álcool e os outros produtos da Native, 98.000 toneladas de produtos orgânicos certificados e temos 19.700 hectares orgânicos certificados, todos ao redor da usina São Francisco. Pode passar. Esse açúcar e álcool, principalmente, e alguns dos produtos da família Native, a gente consegue hoje atingir 69 mercados,
e mais ou menos 74 países, tá? Então, quando eu falo 69 mercados, a gente envia esses produtos para 69 países diferentes, mas daí desses países pode seguir para outros mais. Então, a gente considera 69 mercados diferentes hoje no mundo. Pode passar. Esse aqui é um pouco do histórico de certificação da marca Nativa. Então, a usina começou em 56, o projeto Cana Verde, que começou e deu origem ao que é hoje o açúcar orgânico, começa em 84, para aí em 97 a gente ter a primeira certificação orgânica do açúcar na usina, tá? E aí essa evolução veio acontecendo principalmente por demanda de mercado. Então aparecia um novo mercado com um padrão de orgânico, a gente se adequava e veio crescendo esses padrões de certificação orgânica, muitas vezes governamentais, de 97 até hoje, mas já diminuindo. Então, o último padrão orgânico que a gente fez foi em 2011, tá? Hoje, com todos que a gente tem, a gente consegue atender esses 69 países. E em 2014, em 2009, a gente começa a entrar no que a gente chama de certificação socioambiental, com o selo ecossocial, que a gente fez a certificação em 2008, e em 2014 passa para o Fair Trade, né? O tipo de certificação onde você vendendo o seu produto, o cliente final sabe que tem um prêmio a ser pago que vai direto para um fundo, e esse fundo é manejado por funcionários eleitos ou produtores locais para o benefício da comunidade, dos funcionários. Então, esse que é o intuito do Fair Trade. A gente fez a certificação em 2014, iniciamos as vendas depois de um ano e pouquinho, então final de 2015, 2016, praticamente que começa mesmo a vender esse tipo de produto, e de lá para cá a gente entrou em outras certificações Fair Trade para também atender mercado. Então, passamos a ter a Fair Trade USA e a Naturland também para a Alemanha, que começa a ser significativo em 2017. Pode passar. Os números, né? Então, em volumes, a gente tem, desde 2015, 8 mil toneladas de açúcar vendido com esse tipo de certificação, totalizando em prêmios para o Fundo Fair Trade 620 mil dólares, com projeções anuais em torno de 3 mil toneladas, tá? E o que equivale a uma captação de 200.500 dólares ano. Isso daí são todas as certificações Fair Trade que a gente tem, esses números. Porém, a Fair for Life é a mais representativa, com 88% desses números, tá? Pode passar. E aí os projetos. A gente fez um comitê em 2015, esse comitê durou 2 anos, porque a gente acreditava que seria necessária a renovação a cada 2 anos, porém, a gente viu que na operação nossa, com 5 mil funcionários, deslocamento dentro de 19 mil hectares, você tem uma operação muito grande, o que dificulta, e isso joga contra a operacionalizar o Fair Trade no que tange todas as atividades que são necessárias, desde reunir os 19 membros do comitê, eu tenho que mandar um carro buscar um numa fazenda, outro no outro. Então, isso dificulta muito a operação nossa, o que eu acho que numa operação menor é muito mais prático. E a comunicação também fica um pouco debilitada. Eu não consigo fazer os meus 5 mil funcionários
falarem o que é o Fair Trade, para que serve. Então, a gente, dentro desse comitê que assumiu em 2018, a gente fez uma divisão de verbas percentualmente, onde a gente colocou 10% para ser utilizado nessa questão operacional, para agilizar a operação e arcar com alguns custos dessa operação que a empresa não teria responsabilidade, e principalmente esses 10% ser utilizado na comunicação interna para os funcionários do que é o Fair Trade e comunicação externa de quais são os projetos, os benefícios para a comunidade, tá? Ao todo foram 15 projetos sociais desde 2015, nesses 5 anos, com um aporte de $214 mil nesses 15 projetos. Esses 15 projetos beneficiaram em torno de 562 pessoas diretamente e indiretamente são mais de 130 mil pessoas que seriam os residentes das principais cidades onde estão esses projetos sociais. Esses projetos sociais eles foram atendidos principalmente em entidades assistenciais dessas duas cidades, onde a gente tem o maior número de funcionários, Barrinha e Sertãozinho, atendendo reformas de asilo, de orfanatos, casas de recuperação de dependentes químicos. E isso daí a gente chamou de projetos externos. Por que projetos externos? Porque são os projetos que atendem a comunidade e indiretamente um funcionário ou outro, tá? E para isso a gente determinou 30% da verba do Fundo Fair Trade. Os outros 60% vão ser utilizados para o que a gente chama de projetos internos. São projetos que vão beneficiar diretamente os funcionários e os seus dependentes. Esses projetos estão sendo encaminhados devido a também esse número grande de pessoas. Então, a gente precisa acumular um capital representativo para conseguir atender na totalidade esses funcionários. Então, a hora que eu abrir um projeto de educação, por exemplo, eu não posso abrir para 10 vagas, eu tenho que abrir num número que viabilize um projeto ter resultado para os 5 mil funcionários. Então, a gente está estruturando de forma a atender. E os 5 principais temas que foram levantados na nossa última pesquisa de necessidades junto à comunidade de funcionários e localidades foram a saúde, a educação, o meio ambiente, o lazer e a renda familiar. Então, todos os projetos, quando são avaliados pelo comitê, tanto projetos externos, que são assistenciais nas comunidades, como os projetos internos, que vão ser para os funcionários, eles estão dentro desses 5 pilares: saúde, educação, meio ambiente, lazer e renda familiar. Dentro desses projetos internos, um que a gente já patrocinou foi o envio de 3 filhos de funcionários para a Olimpíada de Matemática na China, no final do ano passado. Foi a única escola do interior do Brasil que conseguiu se classificar para essa Olimpíada, e a gente conseguiu trazer 2 medalhas, uma de bronze e uma de prata, com esses filhos de funcionário. Foi um projeto que a gente não foi barato, porém a gente entende que isso é motivacional, principalmente na área de educação, que todo o Brasil é muito carente. E para esse ano a gente já tem encaminhado alguns projetos na área de lazer e saúde. Estamos começando agora a estruturar os projetos para a educação. Esses vão ser os que a gente entende que vão tomar boa parte desse capital, mas que também vai ter um retorno importante para esses funcionários. E dentro de renda familiar, a gente está estruturando uma parceria para ter uma cooperativa de crédito para esses funcionários. Dentro dessa cooperativa tem um trabalho bem grande
de educação financeira e melhoria de renda familiar. Pode passar, Daniel, acho que daqui eu esgotei. Era bem breve a minha conversa, depois a gente pode entrar em maiores detalhes com as perguntas de vocês. E aí eu deixo um obrigado do nosso cachorro do mato, sempre aposto nos nossos canaviais e florestas. Obrigado a todos e vamos seguir. Tá certo, eu que agradeço, Leandro, acho que mais um panorama com exemplos importantes da escala que pode alcançar os projetos, né, financiados aí com os fundos Fair for Life e os impactos positivos que isso causa em toda a comunidade do entorno, municípios inclusive, né. Eu vou aproveitar, como a gente está com o tempo um pouco apertado, né, para privilegiar que todo mundo consiga dar o seu depoimento, eu já vou convidar então o Márcio, né, da Nath Orgânico, para vir contribuir com a gente. Márcio, se você puder tirar o seu telefone do mudo, né, o Márcio de Freitas, ele é o técnico responsável por todo o processo de certificação orgânica, assim como Fair for Life, Fair Trade, e ele também faz a ponte, né, a visita dos projetos e grupos certificados, que são fornecedores, são parceiros da Nath Orgânico. A Nath Orgânico, então, que é vem trazer também a experiência não só dos produtores, mas também de uma figura muito importante na certificação de comércio justo, que é a do parceiro Comércio Justo Fair for Life. Então, vai ser muito interessante ouvir o Márcio, né, trazer um pouco também dessa ótica. Eu vou aqui, Márcio, aproveitar, se você quiser fazer a sua saudação, eu vou aqui abrir a sua apresentação enquanto isso, tá? Bom dia, Márcio. Ok. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Espero que todos se encontrem bem nesse período crítico aí que estamos passando. Tá certo, Márcio. Acho que já está compartilhado. É com você, então. Ok. Como já foi dito aí pelo Daniel, a Nath Orgânico, a gente está nesse projeto, né, de certificação Fair for Life, e aí a gente atua nessa cadeia aí, dando apoio aos nossos parceiros e produtores, né, e projetos certificados, tanto orgânico quanto Fair for Life, se tratando de comércio justo, né. Daniel, por gentileza, passa. Mais um, por favor. A Nath Orgânico, né, a gente é uma empresa brasileira. Hoje a gente está situada no Nordeste, né, especificamente em Fortaleza. A gente tem vários produtos certificados orgânicos e também Fair Trade, e também especificamente com esse projeto Fair for Life, né, pelo Brasil afora. E esse projeto Fair for Life, a gente tem um parceiro que é a Aspag, né, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, onde a gente trabalha com o produto ginseng, né, e com os nossos produtores para certificação Fair for Life. O próximo, por gentileza. Um dos nossos compromissos, né, dentro dessa cadeia de certificação Fair for Life, né, a gente tem um compromisso de um bem-estar social e ambiental, né, em que os nossos trabalhadores, os nossos fornecedores tenham condições de trabalho, né, e emprego justo, com saúde, segurança, né. Isso se reflete também aos funcionários da Nath Orgânico, né, a questão de salário, igualdade no tratamento, né, sempre tentando manter essa conformidade, né, com as práticas socialmente responsáveis dentro dos critérios de certificação Fair for Life. O próximo, por gentileza. Os compromissos social e ambiental da Nath Orgânico, né, a gente, dentro dos nossos processos de certificação Fair for Life, a gente preza, né, pela responsabilidade social, proteção dos direitos humanos, né, direito das mulheres e crianças, e aí também a gente sempre, quando vai trabalhar com nossos parceiros, né, a gente sempre procura respeitar os métodos, né, tradicionais de produção, respeito ao meio ambiente, mantendo práticas de reflorestamento,
e aí sempre dando apoio a eles, principalmente na garantia de mercado e comercialização de seus produtos com certificação orgânica e comércio justo, né? O que a gente trabalha essa parceria com eles para que eles tenham essa garantia de venda, de preço justo, e que não fiquem à mercê, né? Como eles mesmos falam lá, dos atravessadores que não pensam, né, nessas qualidades que englobam a certificação Fair for Life. Próximo. A gente sempre atua com cadeias, né, de fornecimento de maneira proativa, a gente sempre está estimulando, né, os nossos produtores e fornecedores, mantendo com eles uma relação de longo prazo, né, a gente está sempre disposto a oferecer treinamentos, e aí nesse projeto de certificação Fair for Life, a gente teve início em 2017, com essa certificação, e aí a gente está sempre atuando em parceria com eles, dando treinamentos e fazendo acompanhamento com visitas, com 2 ou 3 visitas anual ao grupo de produtores, sempre tem contato, né, por telefone ou por e-mail com os nossos produtores e representantes, né, que trabalham com essa cadeia de fornecimento Fair for Life. Próximo, por gentileza. Daniel, próximo, por gentileza. A gente vai estar apresentando aqui agora, hoje a gente conta com 3 produtores, né, e aí a Aspag também, né, certificada. A gente tem aí os nossos 3 produtores certificados, né, que é o senhor Misael Jefferson, o senhor Guilherme Vitorino e o senhor Lauri Fender. Pode ir passando, Daniel. Esse aí é o senhor Lauri Fender com o cliente, né? E aí a gente tem um pouco dos nossos projetos financiados, né, pelo Prêmio de Desenvolvimento, onde o grupo de produtores decidiu, né, em assembleia, e para tá fazendo durante todo o período de certificação vigente, né? E aí a gente tem em planejamento, né, uma construção de uma estufa para secagem do ginseng, essa está em construção, construção de uma estufa para a produção de mudas, né, de ginseng e também mudas nativas, né, para recuperação de áreas degradadas e de preservação permanente, né, cursos sobre, né, sistemas agroflorestais, aí aquisição de equipamentos agrícolas, né, isso aí está planejado porque o cliente, né, também está disposto a dar esse apoio, né, em forma de financiamento para o grupo de produtores, né, aquisição de um caminhão baú para transporte do ginseng, do produto do campo, para a unidade de processamento. Próximo, por gentileza. Hoje a gente tem os nossos fornecedores, né, a Aspag, certificada Fair for Life, e aí ela fornece hoje para a gente o produto ginseng brasileiro, né, e aí a gente tem também o próximo, Daniel, por gentileza, que é a Sabor do Mate, né, que fornece para a gente erva mate orgânica e Fair for Life. Então, hoje são os nossos 2 parceiros, né, os nossos 2 fornecedores certificados Fair for Life, que a gente mantém essa relação direta, né, que a gente faz esse acompanhamento direto aí com eles. Próximo, por gentileza. A nossa participação aqui, ela é bem breve, mas, assim, em mudança do que aconteceu desde que iniciou esse projeto em 2017 para os produtores, ela é bem considerável, porque a gente conseguiu, durante esse período, garantir, né, todos os anos, venda, né, e garantia de preço também aos produtores, que até então não tinha nem onde comercializar. Então, a gente está num trabalho muito, sim, está iniciando, e a gente está tentando resgatar, né, esse trabalho principalmente com a agricultura familiar, onde a gente possa estar cada vez mais valorizando aí e dando oportunidade, né, para que os produtores possam colocar o seu produto no mercado
diferenciado e com a outra certificação. Então, assim, para eles foi de grande valia, está sendo muito importante esse projeto de certificação, principalmente para a norma Fair for Life, né? E aí é isso, a nossa participação aí, fica aí as nossas páginas, e-mails e contatos. Quem quiser entrar em contato, a gente vai estar à disposição. É isso, obrigado a todos, tenham um bom dia. Tá certo, então, muito obrigado novamente, Márcio, pela colaboração, também ilustrando como funciona e como são os procedimentos, né, de respeito e atendimento à certificação Fair for Life no âmbito da NAT Orgânico. Eu tenho certeza que foi muito proveitoso todos os depoimentos até agora. A gente tem alguns questionamentos aqui, mas antes eu queria só abrir para a Consuelo, que ela pediu para fazer um recado, levantou a mão aqui. Então, Consu, se você quiser fazer o seu comentário, depois a gente pode vir aqui para os questionamentos aqui dos participantes. Ok, obrigada. Queria agradecer aos três, ao Rodrigo, ao Leandro e ao Márcio, pela colaboração e pelo testemunho, vamos falar assim, do que tem sido para eles o Fair for Life. E eu achei muito interessante que eles focaram bastante nos projetos que eles conseguem financiar. Eu só queria, o único comentário que eu queria fazer é que a Catanduvas e a Native são considerados operações de produção, e daí eles têm uma responsabilidade com o prêmio, e já a NAT Orgânica, o que a gente apresentou antes, um parceiro do comércio justo, que tem que dar o apoio e, claro, acompanhar o uso do prêmio. Mas os três, né, cada um com um papel um pouquinho diferente. A Catanduvas também é um grupo de produção, a Native tem a sua produção própria. Nós convidamos esses três operadores exatamente porque cada um deles tinha uma característica diferente, para mostrar que, independente do tipo de produção, do tipo de atividade que você faz, você pode ser certificado. E eu agradeço e eu gostei de ver como realmente o prêmio tem feito alguma diferença para esses grupos. Agora eu estou disponível para as perguntas. Legal, tá ótimo. Pessoal, a gente teve uma série de intervenções aqui no nosso chat. Eu vou tentar reunir algumas que são similares, né? A gente tem, obviamente, né, cumprimentos aí a todos os palestrantes aí pelas contribuições. Eu acho que todo mundo aqui compartilha do interesse pelo assunto. E a primeira dúvida aqui que eu gostaria de trazer é sobre a distribuição. Deixa eu só resgatar aqui. Bom, é um questionamento feito geral, né, para todo mundo, mas especificamente ali foi durante a fala do Rodrigo, né? Então, é um questionamento de como era o relatório, o relato, como é reportada, como são reportadas as ações para o parceiro de comércio justo, né? Ou seja, a pergunta ali do Éder Paulino diz respeito de como é feita a prestação de contas, de como foi feita a utilização dos recursos. E da mesma linha, a gente tem depois a intervenção da Paula Moraes, que nos traz a seguinte pergunta, né? A aplicação do fundo precisa ocorrer anualmente? Ou a gente pode acumular o prêmio, né? Pode-se acumular o prêmio para atingir uma aplicação de maior impacto. Então, tem muito a ver com a aplicação desse fundo e como a aplicação desse fundo é relatada, controlada e reportada. Então, ali a Consuelo já disse que pode fazer uma parte ali em relação a isso. Abro depois também para o Rodrigo e para os demais que quiserem comentar. E depois já vou pedir para o Gedielcio ficar disponível, que ele também levantou a mão e pediu a palavra. Na sequência vai com você então, tá, Gedielcio? Vamos abrir agora para a Consuelo. Respondendo a essas perguntas, primeiro, sim, o fundo ele pode acumular de um ano para o outro. Na verdade, eu não entrei em muitos detalhes nessa apresentação, mas foi um constante do que os três falaram. A gente tem uma primeira etapa, que é uma etapa que a gente chama de diagnóstico, que é esse levantamento das necessidades. E a partir daí são identificados os projetos que podem ser financiados. Alguns projetos são mais fáceis ou têm um custo menor, é mais rápido de realizar. Outros projetos você precisa de recursos de mais de um ano de prêmio. Mas é importante aqui que, como você tem contratos que têm
volumes mínimos que serão comercializados, você tem uma ideia do que você vai receber de prêmio este ano, o ano que vem, pode ser um pouco mais, enfim, mas em geral você tem uma previsão muito grande, então você consegue fazer um planejamento do seu projeto. Quanto à questão de como é reportado, nesse momento nós estamos trabalhando, finalizando a tradução de alguns templates, de alguns modelos que podem ser usados para esse relatório. Acho que mais alguns dias a gente vai poder liberar para os nossos clientes, mas basicamente é uma contabilidade, você demonstrar como foram escolhidos os projetos, isso está ligado ao diagnóstico, o que foi previsto e como foi gasto. Aí eu não sei se o Rodrigo, Márcio e Leandro querem também responder essa pergunta. Só respondendo então, Consuelo. Aí, Daniel, sobre essa pergunta aí, a gente tem aqui na Catanduvas um sistema aí que, então, a gente faz o orçamento daquele projeto, daquela ação que vai ser viabilizado. Normalmente, após aí o que é feito, o início, o andamento, é realizado aí um relatório de uso do prêmio. Nesse relatório vai ser feito uma breve contabilidade do que foi gasto, quais os valores, e já antes, lá naquele plano trianual, é previsto um valor estipulado que foi orçado. E aí, nesse relatório, vai ser colocado o valor que foi gasto e qual o valor que foi usado. A gente tem até uma ficha prêmio que a gente utiliza aqui na empresa, onde a gente tem todo as entradas do prêmio e, consequentemente, todas as saídas aí para as ações que foram feitas. Acho que espero ajudar, sim, não sei se esclareceu a dúvida aí. Legal, Rodrigo. Leandro, tem algum comentário aí por parte da Native para agregar nesse questionamento? Não, acho que é o que eu expliquei. A gente deixa acumular conforme a demanda do projeto. Principalmente no começo, quando a gente tinha uma baixa entrada de capital para o fundo por conta do começo das vendas. Então, no primeiro ano, praticamente, a gente não conseguiu pagar nenhum projeto porque não tinha fundo. Então, a gente teve que esperar. E agora, como a gente está querendo construir um projeto mais robusto, então a gente está potencializando esse fundo, esperando um pouco para conseguir fazer alguma coisa mais robusta e de resultado melhor para a comunidade, porque não adianta você querer gastar todo ano o que você ganha e fazer um monte de projeto picadinho. A gente já está atendendo as demandas menores, que são os projetos externos, reforma de orfanatos, daí a gente já equalizou. Então, agora, para fazer um projeto mais robusto e de impacto, a gente tem que esperar capitalizar. É essa a posição do comitê, tá? Não é da empresa. Isso é legal deixar claro, que o comitê ele é soberano e diante da Assembleia também, que ele tem que prestar contas, que são os funcionários, principalmente. Obrigado. Não, obrigado você, Leandro. Acho que ficou bem clara a explanação também, os comentários do Rodrigo. Tem o Gedielcio, eu não sei se ele pediu a palavra, Gedielcio. Eu vi que tem uma pergunta aqui em relação à diferenciação do que seria o Fair Trade, Fair for Life e o For Life. Eu acho que teve uma conceituação, Consuelo, que você fez ali no começo, mas cabe lembrar que o Fair Trade é um conceito mais amplo e o Fair for Life é justamente uma certificação de comércio justo, que é o conceito de Fair Trade. Acho que se puder retomar esse assunto, talvez fique bem pontuado ali para os participantes. E aproveitando, se você puder comentar, né, tem também outra dúvida que surgiu por parte da Mayara, que ela pediu exemplos de fruteiras, né, frutíferas, né, produtos aí do FLV que seriam certificados Fair for Life, se existe no Brasil, se isso já está acontecendo. E também temos um questionamento por parte da Rayane, que diz o seguinte, né, a conta bancária onde são destinados os valores do prêmio deve ser específica para isso? Ou pode ser uma conta para outros fins? Né? Deve ter um CNPJ desse parceiro Fair for Life alinhado, né, vinculado a essa conta corrente no banco?
Então, são essas dúvidas que surgiram, daí, se você puder fazer uma amarração, agradeço. Bom, primeiro, deixando claro sobre a questão do Fair Trade. Fair Trade é um movimento que, como eu falei, não tem leis nacionais ou de bloco de países. Então, quando você tem o orgânico, por exemplo, você tem uma norma orgânica do Brasil, que vale para qualquer certificadora, para qualquer empresa, é a mesma, ou o NOP dos Estados Unidos, ou a da União Europeia, ou a japonesa. No caso do Fair for Life, não existem leis, porém, existem princípios que são seguidos, e aí várias certificadoras, organismos de certificação e mesmo instituições possuem programas, possuem normas, protocolos de comércio justo. No caso da EcoCert, essa norma se chama Fair for Life. Então, ela é uma norma de comércio justo que é reconhecida por vários clientes, o mercado reconhece, o consumidor reconhece como sendo de comércio justo. Além disso, existem outras. Existe o Fair Trade USA, que ele citou, que é um outro organismo de certificação que tem um outro protocolo. Os princípios são os mesmos, mas elas não são equivalentes. Existem algumas diferenças entre elas. Existe a FLO, que também é bastante conhecido e que é uma outra norma de comércio justo que tem outras características. Essas três têm a mesma base. Tem o SPP, que é de pequenos produtores, aí tem uma diferença básica, que só grupos de produtores pequenos podem ser certificados, mas elas todas são construídas em cima da mesma base, em cima dos mesmos princípios, mas elas não são 100% equivalentes, tá? Então, isso é uma coisa. Quando você vai certificar seu produto, a gente recomenda que você veja o mercado onde você vai vender seu produto, o que ele está buscando. Como o Leandro falou, eles têm mais de uma certificação e eles foram solicitando essas certificações conforme o mercado ia solicitando. Então, esse é o primeiro ponto. Eu vou responder sobre a questão do prêmio. Sim, o prêmio vai para uma conta bancária separada, é do grupo, então se você tem uma associação, uma cooperativa, é dessa associação. Se não tem, existem vários arranjos. O mais comum que a gente tem notícia é que tem uma conta bancária, em geral é em nome da operação de produção, não do parceiro do comércio justo, mas que tem toda uma contabilidade independente. Essa contabilidade é checada, é verificada a cada auditoria. Então tem que ter a gente fala uma rastreabilidade do fundo, ou seja, é feita uma verificação sobre o que foi vendido como comércio justo, que foi pago de prêmio. E esse valor que foi pago, como foi usado. Se foi usado em algum projeto, se aquele projeto tinha sido aprovado pelo comitê, e se os recursos foram usados adequadamente. Essa é uma verificação que a gente faz todo ano. E aí a outra pergunta era se tinham produtos, frutas, não era isso? Sim, nós temos alguns produtores de frutas já certificados. Como eu falei no começo, um dos principais produtos, é o açaí. A gente tem mais de um operador certificado. A gente tem fruta acerola e a gente tem cítricos também certificado. Eu estou tentando lembrar se tem mais alguma coisa de fruta, mas não tem nenhum impedimento para você ter a certificação de produtos alimentícios ou vegetais. Em geral, não tem nenhum limitante. Não sei se eu respondi. Certo, perfeito, Consul. Acho que da minha parte aqui, pelo que eu observei, contemplou sim, realmente não tem nenhum impedimento para a certificação de Fair for Life no âmbito do produto, né? E sim a observação dos critérios da norma.
A gente tem mais dois questionamentos aqui, a gente está até atingindo aqui o limite que a gente propôs ali de tempo, mas eu acho que vamos privilegiar também as intervenções do pessoal, e depois já vou convidar também o Alexandre para fazer uma saudação, né, uma despedida, melhor dizendo, no final, e agradecer a todos pela participação. Mas a gente tem duas perguntas, né? A primeira é da Maria Fernanda, que diz o seguinte, né? Quais tipos de produtos vocês trabalham? Então, os tipos de produtos, a Consuelo já fez um panorama, e ela pergunta particularmente se são somente commodities, se são principalmente para exportação, e se também já existe um mercado interno relevante. Acho que é uma muito boa pergunta da Maria Fernanda. E, por último, a Margarete faz um questionamento bem específico sobre o contrato, que foi mencionado que deve ter um período de 3 a 5 anos, e se nesse contrato deve constar reajuste, ou se a cada ano é feita uma nova renegociação do preço. Então, são essas duas perguntas, Consul. Se você puder fazer um rápido comentário sobre elas, agradeço. Tá. Vamos lá. Então, não tem limitação para o tipo de produto que é certificado. Nós temos produtos que são commodities, como no caso do açúcar, que é vendido em grandes volumes, mesmo açaí, mas nós também temos outros produtos que são comercializados. No caso do açaí, especificamente, também nós temos produtos já processados e para o consumidor final que são certificados. Especificamente, nós temos no mercado brasileiro açaí certificado, é um mercado que ainda está começando, e depois eu queria que o Leandro me confirmasse se vocês estão usando a certificação para o mercado brasileiro, para o produto final ao consumidor. Mas eu sei que existe o mercado de açúcar para alguns clientes, quer dizer, a Native e outras empresas certificadas comercializam o produto para empresas aqui dentro do Brasil como comércio justo. Depois, por favor, Leandro, confirma. Quanto à questão do contrato, o contrato ele fala em 3 a 5 anos com volumes mínimos e preços mínimos, e se for necessário, dependendo do caso, temos vários casos, um mecanismo de negociação anual, de revisão de custo. Normalmente essa negociação é baseada em custo, e sim, isso é possível, o contrato pode prever. Não sei se tem alguma outra pergunta que eu deixei de responder. Não, Consul, eu acho que realmente foi isso. Diga lá. Tem uma pergunta aqui se tem cacau certificado. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem cacau certificado, mas eu tenho cacau certificado de alguns projetos que eu também gerencio no Equador e na República Dominicana. Legal, ótimo. Bom, se você puder fazer só um último comentário, então, Consuelo, porque tem um questionamento ali do Edilson. Ele pergunta basicamente o seguinte: o selo de comércio justo pode ser obtido por um e-commerce? Bom, na verdade, a gente tem que... Eu não vejo, num primeiro momento, por que não, se atender às necessidades de transparência e compromissos que a norma requer, apoio ao grupo e tudo mais. Mas a gente estuda caso a caso. Eu queria, enfim, estou finalizando minha participação, mas queria agradecer a todos. E daí, Daniel, se você puder colocar na tela aquele meu último slide com o meu contato, quem tiver interesse, eu fico à disposição para a gente agendar uma conversa para discutir mais especificamente o seu projeto. Certo, já vou colocar assim, Consuelo. Eu fui me pego de surpresa aqui porque eu já tinha fechado, Desculpa. Mas eu estou colocando. Não tem problema nenhum. Eu acho que é muito importante a colocação da Consuelo aí no final. Eu acho que depois o Alexandre até vai dizer isso também, mas obviamente cada caso é um caso. As normas de certificação como todas elas são amplas, e a ideia é que consiga envolver o máximo de pessoas, né? Inclusive os casos ali que não são tradicionais, né? O e-commerce que está virando tradicional agora, mas enfim, não era o objeto ali mais óbvio de certificação da norma, também cada vez mais relevante, né? Então, bom, eu vou colocar aqui na tela o contato da Consuelo. Quero agradecer também a participação de todos, acho que as intervenções foram muito positivas, e sem mais delongas também quero passar para o Alexandre fazer o comentário dele. Alexandre, se você puder desativar o seu microfone e fazer a sua intervenção, uma saudação para a turma, enquanto eu coloco aqui o contato nosso na tela.
a live. Vamos lá, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Sim, Alessandro. Eu estava com problema de conexão aqui, mas vamos lá, antes que caia novamente. Então, bom, primeiro, parabenizar aí os projetos, né? Eu fico muito contente quando eu vejo esse tipo de resultado, né? Em maior ou menor grau, mas que tanto, quer dizer, os 3 exemplos que a gente teve, os depoimentos muito legais da Native, né, da Catanduvas, da Nath Orgânica, que mostram também, né, por um lado, que é possível a gente fazer algo diferenciado, né, com esforço, obviamente, mas sair um pouco daquela linha, daquele jeito normal, vamos dizer assim, de fazer negócios, né? E não por acaso esse selo, esse programa, né, que a gente coloca do Fairtrade, ele tem tido expressivamente, a gente tem notado um crescimento muito grande, né, isso já há mais de uns 2, 3 anos, vamos dizer assim, que tem realmente tido uma receptividade muito grande, muito robusta. E isso eu acredito que não seja por acaso, né? Por quê? Porque isso reflete um pouco aquela tendência que a gente já verifica, né, principalmente puxada pelo consumidor, pelo mercado consumidor, de uma forma de fazer negócios um pouco mais cuidadosa, né, com quem está envolvido nessa operação, desde da pessoa lá na ponta, que está cuidando lá da produção, passando por todos esses elos da cadeia, né, de uma forma mais responsável, né, e então é muito gratificante. Tá? E eu acho que o celeiro, outra coisa também, só para pontuar, que eu acho interessante, é que o Brasil, eu acredito muito que seja um celeiro de oportunidades nesse sentido, tá? Para iniciativas dessa envergadura, com essa proposta, com essa abordagem. A gente tem muita biodiversidade, tem muita matéria-prima que o mundo quer. Que as pessoas querem, né? Então, se a gente conseguir avançar nesse terreno, eu acho que a gente consegue, né? O Brasil, como país, consegue ter uma relevância muito forte. E, por fim, realmente, assim, reconhecer esse esforço, né? Reconhecer esse esforço de quem está, como eu falei, tentando fazer diferente. Normalmente não seria uma coisa tão fácil, né? Existe, a Consuelo pode explicar melhor para todo mundo que quiser aprofundar, existe um enquadramento, né? Existe um regramento específico para esse tipo de programa, mas eu convido a todo mundo para realmente saber mais, entender um pouco mais, né? E eventualmente até ver se o processo de vocês, o projeto hoje de vocês, a operação se enquadra num tipo de programa como esse, que realmente é uma coisa diferenciada e muito, muito legal, muito interessante, tá? Então, e agradecer a todo mundo pela paciência e pelo tempo, né? E que a gente fica, obviamente, à disposição, né? Seja para bater um papo, para tirar mais dúvidas, tem todo o material disponível, né? E com certeza a Consuelo é a pessoa que está à frente disso, né? E obrigado, Consu, também pela brilhantismo aí na apresentação e o Daniel pela condução. Tá, pessoal? Esse é o meu recado e usem máscara, sempre. Obrigado. Tá certo. Esse é o espírito, Alexandre. Eu acho que é muita alegria que te encerra mais esse webinar, né? A alegria de estar conversando com as pessoas mesmo à distância e de um assunto tão legal com a contribuição de gente que está realmente na lida, né? Que está atuante dentro da certificação Fair for Life. Eu acho que todo mundo sai daqui com um pouquinho mais de interesse, um pouquinho mais de conhecimento no assunto. E a EcoCert Brasil está de portas abertas ali para estar conversando com vocês, talvez não de portas abertas por conta do momento, mas, né, com telefone, e-mail, WhatsApp, tudo à disposição para a gente estar falando sobre o assunto. Lembrando que o conteúdo, né, a gravação toda vai ficar disponível no canal da EcoCert no YouTube, então, para você que ainda não conhece, acessa lá EcoCert Brasil no YouTube. Assim que a gente processar e fazer a edição do vídeo, ele também vai estar disponível para vocês acessarem diretamente no canal da EcoCert. Bom, então me despeço aqui também, obrigado a participação de todos, né, que tenham todos um bom dia, uma ótima semana, né, e fiquem bem, se cuidem. Grande abraço.